Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, que reunidos nesta igreja matriz de Santa Luzia, em Avanhandava, que também rezam conosco, seja pela Rádio Liberdade FM, seja pelo canal no YouTube, nós, ao redor do altar, na manhã bonita desta segunda-feira, da terceira semana da Páscoa, hoje 5 de maio, quando iniciamos este ciclo de dias, orações e missas, nesta especial intenção da eleição do Santo Padre, o Papa, reunidos não ao redor de alguma coisa, mas reunidos ao redor de alguém que é Jesus, nos reunimos justamente para manter viva a chama da nossa esperança. Esperança que é dom de Deus, é virtude que nós recebemos no batismo e como uma vela precisa estar acesa, sobretudo nas horas de turbulência. Nós ouvíamos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos a palavra de Deus que, por ser vivida, pregada e testemunhada, encontra nesse mundo a sua oposição. Na pessoa de Estevão, nós vemos a igreja inteira de todos os tempos que sempre sofrerá, seja a contradição, a oposição, a perseguição daqueles que, movidos pelo espírito desse mundo, serão sempre contrários à única palavra que salva e liberta,
a única luz verdadeira capaz de iluminar esse mundo que é Cristo. E aqui não adianta a gente ficar sonhando muito e nem tendo a alucinação de imaginar um outro mundo. Não, é esse o mundo que nos toca viver. É nesta realidade que Deus nos coloca. É neste ano de 2025, cada qual com os dons que tem, com as dificuldades que tem. É você e eu, hoje, que somos chamados a imitar Estevão. Vocês e eu somos, e aqui eu não tenho medo de falar heresia, porque é uma grande verdade que muitas vezes a gente não lembra, né? Mesmo o Concílio Vaticano II tendo dito, o saudoso Papa Francisco tendo escrito isso num documento belíssimo, Alegrai-vos e exultai, eu não tenho dúvida em afirmar, vocês e eu somos os santos desta época. E a gente não toma consciência disso. Pelo batismo, nós recebemos a vocação à santidade. Pelo batismo, nós recebemos essa missão de Cristo, missão da igreja, de ser presença de Deus nesse mundo, mesmo quando as forças desse mundo forem contrárias à palavra de Deus. Vocês e eu somos as testemunhas de Deus hoje. E eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, como também me perguntava hoje cedo na capela da casa paroquial. Se ser cristão fosse um crime, você teria provas suficientes para poder ser preso? Se ser cristão fosse crime, a sua vida te levaria para a cadeia? Nós carregamos conosco as marcas de uma vida cristã que nos identifique realmente como seguidores de Cristo. Como Estevão, diácono da Santa Igreja, perseguido não por uma causa ideológica, social, política, filosófica, cultural, perseguido por pregar o Evangelho. E de tal maneira estava ele imbuído deste Espírito de Cristo, que as pessoas, quando o viram, tinham o rosto parecendo um anjo. Vejam, de tal maneira Estevão assimilou a fé, de tal maneira ele encarnou a fé, de tal maneira, numa linguagem mais juvenil, ele vestiu a camisa do Evangelho, que as pessoas, os seus perseguidores, ao olharem para ele, disseram, parece-se com um anjo. Ou seja, não precisava que Estevão falasse muito. O seu jeito de viver, o seu jeito de ser, era um sinal de conhecimento. E é claro, a escuridão sempre vai tentar destruir a luz. A mentira vai sempre querer calar a verdade. Já no começo do Evangelho de segundo São João, quando ele faz o prólogo, ele dirá, Cristo veio ao mundo como luz, mas as trevas não o receberam. E todo aquele que pelo batismo é enxertado em Cristo, é enxertado para viver a vida de Cristo. Só que a gente se esquece que a vida de Cristo não é só a glória da ressurreição, é também o Calvário. É também enfrentar a oposição de cada dia nesse mundo, que, como diz o próprio apóstolo e evangelista João, este mundo que jaz sob o império do maligno. E quem ainda não se deu conta disso, é bom que, terminada a missa, tome aí um chá de simancol para que você acorde. Porque há 2000 anos a palavra de Deus tem nos dito, este mundo vemos não é o mundo criado por Deus, a árvore, o peixe, o cachorro, o gato, não. O mundo, quando diz a Sagrada Escritura, é a mentalidade mundana, que é sempre oposta àquilo que Deus deseja.
Então, esta mentalidade mundana, nós precisamos evangelizá-la. Eu preciso evangelizar os meus pensamentos. Eu preciso evangelizar os meus sentimentos. Eu preciso evangelizar as minhas palavras. Eu preciso evangelizar os meus atos. Eu preciso cristianizar, cristificar esse mundo que eu vivo. Essa é a nossa missão. E não duvidem, à medida em que a gente toma essa decisão por Deus, do céu vem um auxílio tremendo. Mas do inferno inicia-se uma batalha imensa. Porém, quem se coloca do lado de Cristo, ainda que carregue as marcas da dor, já é vencedor, porque é Cristo quem vence. Dirá ele no Santo Evangelho: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. No Apocalipse, depois que São João descreve toda espécie de maldade que acontece nesse mundo, toda espécie de sofrimento, poderes que se erguem, ele dirá: eu vi descer do céu a Jerusalém celeste. E quem é que vai derrotar um dragão de 7 cabeças, uma besta que se levanta? Um cordeiro imolado. É a mansidão do Cordeiro Divino que destrói o império do maligno. Vejam que coisa linda. Para que vocês e eu viemos na missa hoje? Viemos simplesmente para proclamar a vitória de Cristo. E cada vez que nós proclamamos essa vitória, nós estamos de fato nos esforçando por esse alimento que dura para a vida eterna, como disse Jesus no Evangelho. Esse alimento que dura para a vida eterna, que é a Eucaristia. E ele dirá, não só para o povo daquele tempo, mas para nós hoje: vocês estão me buscando só porque vocês ficaram com a barriga cheia, mas vocês estão com a alma vazia. Quantas vezes que nós fazemos da religião uma relação de troca com Deus, e queremos Deus não por causa de Deus, queremos Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer. Não, já disse isso outras vezes e torno a dizê-lo, porque é o próprio Evangelho quem diz: é preciso aproximar-se de Cristo unicamente por causa de Cristo. É preciso aproximar-se de Deus unicamente por causa de Deus. A maior recompensa que você tem por seguir a Cristo é o próprio Cristo. A maior recompensa que nós temos por seguir a Deus é Deus mesmo. Ele é a recompensa dos santos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Mas o que nós precisamos fazer? É muito mais fácil nós fazermos um ano de jejum. É muito mais fácil nós irmos de joelho daqui até no santuário de São Francisco em Penápolis. É muito fácil a gente fazer uma faculdade de teologia. O difícil é fazer o que Jesus disse: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Acreditar em Jesus é mais difícil do que fazer obras por causa dele. Porque acreditar não significa saber que Ele existe. O diabo sabe disso. Crer significa lançar-se com confiança e assumir aquilo que o outro é. Será que nós, a começar de mim, tenho essa confiança em Cristo? Será que eu assumo Cristo como Ele é? Crer em Cristo é muito mais difícil do que fazer boas obras, que inclusive o diabo pode fazê-las, diz o Evangelho. O diabo, para seduzir os eleitos de Deus, dirá o apóstolo Paulo, pode até se disfarçar de anjo de luz, mas o diabo não pode abandonar-se nas mãos de Deus.
e jamais fará isso. Não é à toa que o único nome que o diabo não chama Jesus no Evangelho é de Senhor. O demônio não declara o senhorio de Cristo, porque o demônio quer roubar o lugar de Cristo. Peçamos hoje, por intercessão de Santo Estevão, que foi um homem de palavra e da palavra, porque era diácono, que ele nos ajude também a procurar Cristo sem segundas intenções e a dizermos junto com o salmista: meu Deus, se eu vos possuo, nada mais me atrai à terra. Se eu vos tenho, que mais me interessa nesse mundo? E assim, por Cristo, com Cristo e em Cristo, sermos os santos que Deus deseja nesta época que nos toca viver. E que Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ela que é refúgio dos pecadores e Mãe da Igreja, interceda pela nossa santidade pessoal e comunitária e interceda para que, ao final deste conclave, que se iniciará no próximo dia 7, nós possamos dizer de coração cheio: temos um Santo Padre, que de fato seja um Papa de acordo com o coração de Deus, que nos ajude a crer em Jesus e a testemunhar a nossa fé. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.